Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, toda terça, quinta e sexta é dia de eternizar uma grande história da nossa cidade, independentemente do segmento em que o entrevistado ou entrevistada atue. E hoje tenho a honra de poder eternizar e imortalizar uma grande história na medicina aqui da nossa cidade. Falo dela, a médica doutora Mariana Figueiredo, que me dá a honra da sua presença aqui no podcast Eternizador de Histórias. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. É uma honra inenarrável poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você, foi uma honra receber esse convite. Tamo junto e eu que agradeço por ter aceitado o convite. E antes da gente poder começar a falar de tudo que você faz com muita maestria dentro da medicina, como está a Mariana Figueiredo mentalmente falando neste ano de 2021? 2025, perdão. Cansada. Foi um ano assim de muitas mudanças, né? Porque eu tô retornando esse ano para Valadares depois de quase 11 anos fora. Então, sou casada há 2 anos, mas à distância. Meu marido morava aqui, eu morava fora. Então, vivendo vida de casado agora. Então, muitas novidades. Mas tô bem, né? Seguindo aí, trabalhando bastante. Isso que importa. Como era a Mariana Figueiredo nos tempos de colégio Ibituruna? E essa risada entregou. Lá vem. Assim, sempre fui muito sociável, né? Tinha meus amigos, gostava bastante da época de escola, né? Sinto saudades, né? A gente sempre quer virar adulto, mas a gente não sabe o quanto que a gente era feliz. Exato. Né? Então, quando passa, a gente fala assim, nossa, era tão bom, por que eu tava querendo sair desse lugar? Então, eu tinha muitos amigos, né? Estudava mais ou menos. Não era muito estudiosa, não. Depois da medicina, isso mudou. Gostava de ir nas festas, né? Festa Maíra. Adorava. Parava a cidade. E sobre o tempo de escola, como você mesmo disse, é um tempo muito nostálgico, porque carrega consigo, na vida de qualquer pessoa, inúmeras boas lembranças de um período que literalmente não voltará mais. Tudo aquilo que a gente viveu no tempo de escola, e parece que tudo aquilo que a gente vivia enquanto ser humano durante o período escolar é algo único. São memórias únicas, porque, de fato, elas não vão voltar mais. E o tempo de escola, por isso que ele é muito nostálgico, porque ele tem ali um saudosismo de tudo aquilo que foi vivido dentro de uma escola. Feita essa pequena introdução, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de colégio Ibituruna? Aquele tipo de lembrança, doutora, que quando você passa em frente ao colégio, independentemente do dia, do horário, do período que você esteja vivendo, do momento que você esteja atravessando na sua vida profissional, pessoal, enfim. Qual que é a grande lembrança que você tem do colégio Ibituruna quando você passa em frente ao colégio? Dos recreios das minhas amigas, né? A gente sentada lá nos degraus que tinham na área das quadras lá dentro, conversando, rindo, as aulas de educação física que a gente ficava dando volta na quadra, batendo papo, porque o professor não conseguia fazer a gente fazer um esporte. Então ele falava, então pelo menos vocês vão caminhar na quadra. E era muito legal. Qual que é o professor ou professora da sua vida no período escolar e por quê? Nossa, eu tive alguns que me marcaram, sabe? Mas eu acho que, assim, era uma professora que eu gostava muito, chama Nirlane, era a minha professora de química. Eu adorava química e eu era muito boa aluna. Sim. Assim, era uma das matérias que eu mais gostava. E ela era muito rígida, assim, muito exigente. E eu sempre gostei de quem era assim, que me tirava da zona de conforto. Então, eu estava sempre ali tentando provar para ela que eu
que eu conseguia, que eu era capaz. Então, ela sempre me extraiu o melhor de mim, sabe? Então, eu sempre fechava todas as provas dela, eu sempre ia super bem. E aí, no terceiro ano, que a gente vai fazer o vestibular, né? Eu fiz vestibular para Química. Uau! E aí, eu passei numa federal, acho que na Bahia, na época, e eu até mandei para ela. Falei assim, em homenagem a você, assim, não cursei, né? Não Sim. era o que eu queria, mas foi uma forma de homenageá-la. Que legal, que legal. Imagino que ela deve ter ficado extremamente feliz, porque por mais que você não tenha cursado, o fato de você ter prestado o vestibular para Química, imagino eu que tenha tido uma influência muito grande Sim. de tudo aquilo que você absorveu de aprendizado com ela no tempo de escola. A medicina que te escolheu ou você que escolheu a medicina para sua vida? Então, meu início com a medicina não foi, assim, esse início romântico. Eu sempre sonhei em ser médica desde a infância, não. Quando eu era pequena, eu falava que eu queria ser cantora. Uau, artista! Mas, claramente, eu não tinha nenhum dom para isso. Mas, na época de escola, né, meu pai era formado em biologia, apesar de não exercer há muitos anos. Então, ele sempre estudou biologia comigo. Então, uma coisa que a gente tinha era sempre sentar para estudar biologia. Inclusive, já foi no colégio dar aula de biologia para os meus colegas. Então, nessa área, eu sempre tive esse incentivo. E aí, eu falava que eu ia ser bióloga. Aí, uma das minhas amigas de infância falou comigo, Mari, já que você gosta de biologia, por que você não faz medicina? E eu acho que quando a gente está no ensino médio, né, a gente é muito novo. Então, a gente não tem maturidade nenhuma para saber, assim, o que eu vou fazer da minha vida. A gente não tem contato com as profissões, a gente não sabe o que se faz realmente em cada profissão, né? A não ser quando você tem alguém em casa que trabalhe com aquilo, né? Então, a gente vê que a maior influência são nos nossos pais, né? E aí, eu comecei a pesquisar para ver o que era e tudo, e achei, assim, me interessei. Falei, acho que eu vou fazer medicina. E aí, quando eu fui falar com meus pais que eu queria fazer medicina, meu pai falou que ele sempre quis fazer medicina. Legal. Que era o sonho dele, mas que ele não passou na faculdade. Sim. Na época dele, né, a realidade era bem diferente. E aí, isso me motivou ainda mais. E aí, eu coloquei isso como um propósito, mas, assim, depois, né, foi 1 ano e meio de cursinho tentando. E aí, depois que eu entrei, eu tive certeza, assim, desde o primeiro período, que era ali mesmo que eu tinha que estar. A nossa vida, ela tem momentos de confirmações. Isso vale para todas as órbitas da nossa vida enquanto seres humanos. Seja na vida profissional, principalmente, na vida amorosa, isso acontece muito. Na vida familiar, enfim. Dentro já da faculdade, como você mesma disse, a faculdade de medicina não era algo que você sonhava desde pequena. Isso foi acontecendo com o passar do tempo. Mas já dentro do curso de medicina, qual foi o momento? Pode ter sido uma aula, uma conversa com algum professor ou com alguma colega de turma ou colega de turma, que foi o momento de confirmação de que você chegou em casa, parou e pensou, antes de dormir, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Existiu algum momento desse? Através de alguma aula, conversa, conselho? Não foi um momento específico. Foi desde o primeiro dia mesmo, assim. As primeiras aulas, tudo me impressionava, sabe? Eu saía de todas as aulas, assim, vendo quanto que era incrível o corpo humano, né? Tudo que a gente vive ali na faculdade, né? Que é uma faculdade muito intensa. E a minha faculdade, ela era um método que chama PBL, que é baseado na prática clínica. Então, desde o primeiro período, a gente é colocado como... A gente não tem aquelas aulas tão teóricas, assim, aquela bioquímica tão específica. Sim. Então, é tudo meio que enquadrado num quadro clínico, sabe? Então, desde o primeiro período, a gente discute casos clínicos. Então, a gente tem uma aula que a gente vai lá, lê um caso clínico e a gente vai para casa. E aí a gente tem que estudar sobre aqueles sintomas para a gente chegar à conclusão de qual doença, qual é o diagnóstico daquele paciente.
Então, a gente já ficava instigado, assim, Sim. a saber o que é que estava acontecendo. E acho que isso ainda motiva mais, porque tem aquela ansiedade, né? Aquela vontade de saber o que está acontecendo. Então, desde o início, assim, das primeiras aulas, eu sempre cheguei, assim, muito satisfeita em casa, assim, a sensação de que realmente era onde eu queria estar mesmo. Mas não teve uma conversa, não teve uma aula específica, não foi assim, desde o início. Só a aprovação já foi, Sim. assim, inesquecível, né? Porque a gente sabe tanto que Claro. é difícil, né, passar. Então, no dia que eu fui aprovada, já foi uma satisfação enorme. E aí o curso só reforçou isso mesmo. O quanto que o seu período dentro do curso de medicina ajudou ainda mais a forjar o seu caráter e a sua personalidade enquanto mulher? E por que eu te pergunto isso? Para quem é leigo, igual eu, por exemplo, que tenho formação no curso de jornalismo, que é totalmente antagônico em relação a tudo que vocês viram na medicina dentro da faculdade, existe na minha cabeça uma ideia de que, caramba, o curso de medicina ele é muito complexo, pelo tudo que a gente escuta. Eu tenho um primo primeiro que formou em medicina e eu sei dos desafios, da dificuldade, seja na óptica financeira ou se vai morar fora. É algo muito complexo para nós, para quem não é formado na área. E por isso que eu te faço essa indagação. O quanto que o seu período dentro do curso de medicina, esquecendo a figura da Mariana Figueiredo, estudante, mas enquanto mulher, filha, o quanto que esse período ajudou a forjar ainda mais a sua personalidade e caráter? Não, na verdade, não somente o curso, né? Igual você falou, o período que a gente vive na faculdade, eu mudei, né? Mudei para Belo Horizonte, então nunca tinha morado longe dos meus pais. Na época, meu pai não tinha condição de bancar a faculdade, bancar uma moradia, né? Porque eu cursei uma faculdade particular. E aí meus tios me chamaram para morar com eles, lá em Belo Horizonte. Então, foi tudo muito novo, né? Foi uma mudança, assim, sair de Valadares e ir para Belo Horizonte, uma cidade grande, onde eu tinha que me virar, pegar 2 ônibus todo dia para ir para a faculdade. Então, eu tive que amadurecer muito, não somente no curso, mas na minha vida pessoal também. Né? Tive que andar com minhas próprias pernas. Então, eu considero que foi uma época assim, de muito aprendizado, tanto profissional quanto pessoal. E todo o esforço que eu fiz para conseguir chegar lá só reforçaram ainda mais o quanto eu queria aquilo ali. Sim. Pensando no que você viu e aprendeu dentro da faculdade, e todo médico ele sai formado como médico, né? Clínico geral. Da mesma forma que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, que acontece também com os dentistas. E aí vem depois o período de poder escolher a especialidade. Sim. Por que veio a ginecologia e obstetrícia? Então, meu padrinho, ele é ginecologista, né? É o único médico da família, é ele. Aí depois veio eu e hoje eu tenho uma prima que é médica também. Então, era a referência que eu tinha, né, de área médica, foi o que eu convivi. Ele era meu ginecologista, então eu tive a vivência da ginecologia com ele como paciente, e depois eu também pude acompanhar ele em alguns plantões, antes mesmo de formar, para poder entender um pouco mais, né, da especialidade. Já no 3º período eu fui monitora de histologia da parte de ginecologia e obstetrícia. Então, já era uma área que eu me identificava, da questão da embriologia, como que era formado, né, o bebê, os estágios de formação. Então, eu sempre achei muito interessante, né, como que a vida começa. E aí, acho que foi no 7º período, eu tive um ambulatório, né, que a gente acompanha um professor de ginecologia. E todo dia que eu ia no ambulatório, minha professora falava: você tem que fazer ginecologia.
Então, ela já me marcou, já me puxou para esse lugar, porque ela já via que eu tinha alguma aptidão nessa área, né? E aí, no 10º período, eu entrei no estágio extracurricular, né? Fora da faculdade, no Mater Dei, de ginecologia e obstetrícia. E aí, eu via um lado além, né? Porque a gente, no internato, a gente passa, né, nos estágios, mas em serviços públicos. Então, Sim. eu consegui ver as duas vivências, entender as duas vivências, né? Então, foi muito legal para mim também. E aí foi, assim, não foi uma escolha, não é uma escolha muito fácil, né? Eu também, igual a medicina, não foi uma coisa que eu entrei no primeiro período e falei assim, vou ser ginecologista. Eu tive aquelas oscilações, a gente vê uma área, a gente gosta, aí a gente... claro. Mas hoje eu tenho certeza, sou muito feliz no que eu faço. A vantagem da ginecologia é que é uma área muito ampla, então a gente consegue fazer um pouco de tudo. A gente consegue fazer cirurgia, a gente consegue atender, então consegue fazer ultrassom, você consegue fazer outras coisas, né? É uma área muito diversa. Então, isso é muito bom também. Por que uma pessoa precisa de uma médica ginecologista na vida dela? Então, toda mulher precisa de um ginecologista, que a gente brinca que o ginecologista é o clínico da mulher, né? Porque a gente não olha, pelo menos eu não olho só a parte ginecológica. Eu atendo essa mulher e caso não seja alguma coisa da minha área, eu vou direcionar ela para aquela especialidade que ela precisa. Mas a gente tem uma visão, né, como um todo. A gente conduz várias doenças, além das prevenções, né, que a gente tem, né, como a citologia oncótica, que é o preventivo, que tem que ser feito anualmente, a partir dos 25 anos de idade. Esse ano até mudou a forma de rastreamento. Agora a gente não faz o preventivo mais, é um outro exame que chama DNA-HPV, mas ainda é algo muito recente. Então, ainda estamos adaptando aí. Mas tem, né, a mamografia, os exames de rotina que tem que ser feitos. Além de que eu acho que a ginecologista, ela vira como se fosse uma amiga, né? Sim. A gente tem uma relação íntima, a gente escuta algumas coisas que essa paciente, às vezes, não consegue nem falar para as pessoas mais próximas dela. Então, é uma área muito delicada, né? Então, eu acho que toda mulher precisa de um ginecologista para acompanhar ela ao longo da vida, para ela entender todas as fases que ela está passando. Quais são as doenças que vocês podem ver ou até mesmo alertar de algo que pode acontecer caso caso essa mulher não tenha o tratamento adequado? Não entendi a pergunta. Quais são as doenças que vocês, médicos ginecologistas, podem ver que já está inserida na vida dessa mulher, ou que ela pode, ou que vocês podem ver que algo pode acontecer e aí vocês depois encaminham para algum outro tipo de profissional? Ah, sim. Da nossa parte, né, a principal doença que a gente faz o rastreamento é o câncer de colo de útero, que ela é uma doença silenciosa. Sim, então, até ela manifestar algum sintoma, normalmente já está num quadro muito grave, onde não tem um tratamento tão eficaz. Então, por isso é feito o exame de rastreamento, né, o preventivo, que nele a gente identifica alterações celulares antes que se torne um câncer. Então, que a gente consegue propor um tratamento e mudar, né, esse prognóstico da doença, essa evolução da doença. Agora a gente faz um rastreio de forma geral, né? Numa consulta, então a gente afere uma pressão, a gente pode fazer um diagnóstico de uma hipertensão, que também é uma doença silenciosa, nos exames laboratoriais, um hipotiroidismo, que às vezes não foi diagnosticado. Então, tem várias coisas que elas podem ser investigadas, né? Além das doenças sexualmente transmissíveis, que também são silenciosas, demoram muitos anos para se manifestar.
e que não é um hábito comum da sociedade fazer esse rastreio, né? Então, é sempre bom fazer esses exames anuais, né? HIV, sífilis, hepatites, porque às vezes elas não têm sintoma, não fazem o exame e descobrem só tardiamente. Então, tem inúmeras doenças que a gente pode descobrir e iniciar um acompanhamento numa consulta ginecológica. Existe glamour na medicina? Não. Existe muito trabalho, muita dedicação, né? Acho que todo mundo coloca o médico como se estivesse num pedestal, como se fosse a vida do médico fosse muito fácil. E que a gente ganhasse dinheiro, que a gente ganha dinheiro fácil. Mas a gente trabalha muito, assim, a grande maioria são muitos anos de dedicação, né? Eu saí de Valadares com 19 anos, foram 6 anos de faculdade. Depois eu trabalhei 1 ano e meio como clínica e depois mais 3 anos de residência. Então, fora, agora eu estou fazendo uma pós-graduação, né? Então, fora as subespecializações que a gente ainda vai fazendo, a gente nunca para de estudar, nunca para de se dedicar. Não que nas outras profissões isso não aconteça, né? Eu sei que todo mundo se dedica, mas eu acho que não tem glamour. Existe, eu que sou muito do futebol, e a gente fala muito sobre a questão da gestão de carreira e o quanto que isso é importante na vida de um atleta ou até mesmo de um treinador. E pensando em profissões autônomas, né, na nossa vida real, e você acabou de dizer, né, fez a faculdade, depois chegou a trabalhar como clínica, depois fez a sua especialização e agora também está estudando de novo, fazendo uma pós-graduação. Como é que você trabalha o cuidado com a sua carreira enquanto médica e daquilo que você quer ser ou quer estar daqui a 10 anos, por exemplo? Então, essa gestão é difícil, né? A gente quer muitas coisas, mas é difícil chegar até lá, né? O que eu faço uma pós-graduação de cirurgia videolaparoscópica, né? Então, meu plano de carreira, né, é que daqui a uns anos eu esteja mais focada na questão das cirurgias. Sim. Mas a gente sabe que o caminho até chegar lá é longo. Tem uma versão na sua vida enquanto médica, que é a versão da doutora Mariana dentro da saúde pública. E nós sabemos que existem pontos muito positivos dentro da saúde pública brasileira, mas ao mesmo tempo nós sabemos que existem muitos gargalos, muitas questões negativas que precisam ser melhoradas, não só em Valadares, mas em todo o Brasil. Só que tem um outro ponto, doutora, que eu percebo que todos os profissionais que têm a oportunidade de poder trabalhar na vida pública, né, no seu caso na saúde pública, que eu como leigo, tá, vejo que pode ser importante na vida do profissional enquanto ser humano mesmo, que é a questão de olhar o outro lado e viver ou ver uma outra realidade que não chega na sua realidade de vida. Uhum. Como é isso pra você? Porque eu vou dar um exemplo, tá? Você vem de uma realidade e graças a Deus, muito por conta de todo o trabalho que os seus pais sempre tiveram, eles puderam dar uma vida muito confortável em relação àquilo que você queria. Só que dentro da saúde pública, você enxerga uma outra realidade que às vezes ela nunca tenha chegado até você ou que você não a vê no seu ciclo social, de amizades, de familiares. Como é que é esse choque de ver que existe uma outra Valadares ou um outro Brasil dentro da saúde pública? Sim, é muito difícil, né? A gente sabe o tanto que o SUS é bom, né? Eu falo isso porque em muitos lugares não tem esse atendimento público, né? Então, se o paciente não tem dinheiro para pagar, ele se atola em dívidas para pagar a saúde, né? Então, eu acho que o SUS ele é muito bom, né? Apesar de
todos os defeitos que a gente sabe que ele tem, né? Realmente é uma realidade muito diferente, né? Falta de recurso, a vivência que a gente tem dentro de um hospital público, né? Uma demanda que não condiz com a quantidade de profissionais que estão ali para atender. Então, é muito difícil de dar o suporte e o atendimento que aquela paciente merece, 100%, né? Porque não tem, às vezes lá no regional a gente não tem leito, tem 30 pacientes internadas. Então, é uma realidade muito diferente, né? E realmente a gente tem esse contato. Eu sempre falei que, com a minha família, né, que eu sempre ia querer ter um vínculo em relação ao SUS, trabalhar de alguma forma com o SUS para poder ajudar de alguma forma com o meu trabalho. Então, trabalhei, né? Quando eu trabalhei como clínica, eu trabalhei 1 ano e meio num posto de saúde, era lá em Tambacuri, numa zona rural, pegava a estrada de chão, chama Cafelândia. E a gente vê uma realidade completamente diferente da nossa, né? Mas sempre me dediquei ao máximo para que eles pudessem receber o melhor atendimento, o atendimento que eles merecem, né? Dentro do que era possível, né? No SUS. Então, sempre corri atrás, né? Na época, às vezes, eu mandava mensagem para a Secretaria de Saúde, pelo amor de Deus, preciso de uma vaga para esse paciente, não tem como. Então, eu acho que a gente, como médico, a gente sempre dá o nosso melhor, né? Claro. Mas é um choque de realidade mesmo, né? Vivenciar uma situação completamente diferente da nossa. Algo que eu vejo que não é debatido, isso eu falo na mídia mesmo, fazendo até uma meia-culpa, porque em tempos onde se fala tanto de saúde mental, eu percebo que é pouco debatido ou comentado a importância da saúde mental bem trabalhada e saudável de vocês médicos, independentemente da especialidade em que ele possa estar inserido. Como é que você trabalha a sua saúde mental? Porque você trabalha numa área, como nós dissemos anteriormente, que você acaba tendo uma relação muito próxima com o paciente. Ainda mais tratando da saúde íntima de uma mulher, imagino que diversas vezes você teve que dar um diagnóstico de uma doença séria, de algo que possa estar comprometendo a saúde dessa pessoa. E não é fácil, porque às vezes é uma pessoa conhecida, às vezes você já construiu ali uma relação próxima, de amizade com esse paciente, que por mais que tenha um lado profissional, você é ser humano, você tem mãe, tem família. Como é que você trabalha a sua saúde mental para estar bem mentalmente no dia a dia do seu trabalho? Isso é muito difícil mesmo, que é uma carga que a gente carrega. Eu até tô com uma paciente que está internada, grave, e não tem relação nenhuma com o meu trabalho, mas é uma notícia que abala, claro. Mesmo assim, não tendo um vínculo super próximo, só de ser minha paciente, de eu ter o contato, eu já me sensibilizo com a dor dela, né? Então, a gente vivencia isso quase que todos os dias, né? Então, para trabalhar minha saúde mental, eu gosto bastante de praticar atividade física, então eu acho que isso libera ali a endorfina, me dá uma liberada ali, uma relaxada. Até não estou conseguindo fazer muito aqui desde que eu cheguei, que eu estou trabalhando muito, mas eu gosto bastante de praticar esporte. Fiz terapia durante muitos anos, principalmente quando eu comecei a trabalhar. Nos meus primeiros anos, era muito difícil de assimilar o que estava ao meu alcance e o que não estava ao meu alcance. Então, eu fiquei um tempo, né, com
com psicoterapia. Nunca precisei de usar medicamento, mas fiz acompanhamento com a psicóloga. Tô até precisando voltar. Acho que talvez seja um sinal. Que eu acho que todo mundo, na verdade, não só eu, não só os médicos, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, porque a gente precisa entender os nossos sentimentos e aprender a saber o que é nosso e o que não é, né? Então, eu acho que é isso. Qual que é o grande sonho que você já realizou através da medicina? Minhas viagens, pode valer? Com certeza. Eu gosto muito de viajar, então meu marido até briga comigo, que ele fica falando que eu gasto nosso dinheiro todo com viagem. Quando eu tinha 15 anos, eu ganhei, né? Eu não tive festa, eu ganhei do meu pai uma viagem para a Europa. Sim. E eu sempre tive vontade de voltar. E aí, no ano passado, eu consegui ir, né? De novo. E aí, eu gosto de fazer pelo menos uma viagem por ano. Assim, é o meu... assim, conhecer lugares diferentes, sabe? São meus sonhos, assim. Eu acho que é isso. Eu não tenho hoje ainda nenhum sonho material, assim, de pensar, eu quero comprar aquilo. Meu sonho é ter aquilo. Eu gosto de viver a minha vida, de fazer as coisas que eu tenho vontade. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo médica? Na profissão? Através da profissão ou na profissão? Fique à vontade para poder escolher. Então, na profissão é o que eu falei, né? De trabalhar com videolaparoscopia, que é uma área que eu gosto muito. Então, eu quero muito lá na frente poder, né, focar, fazer ainda mais meus fellows aí, que a gente nunca quer parar, né? E quanto pessoal, constituir minha família, né? Ter meus filhos, minha casa. O que é ser médica para a sua vida? Nossa, que pergunta difícil. Então, ser médica acho que é uma missão de vida, sabe? Porque a dedicação é quase que exclusiva, né? Quem convive comigo sabe que quando eu não estou trabalhando, eu estou respondendo o WhatsApp. Então, é uma profissão que exige muita dedicação, né? O que a medicina representa para a sua história de vida? Eu acho que é a minha maior conquista. Foi muito difícil para mim chegar até aqui. Foram muitos anos, né? Foi meus 6 anos de faculdade, que foi morando fora, morando longe da minha família, do meu marido, né? Que eu namoro com ele desde o ensino médio. Oh, gracinha! Que lindo! E quando eu passei na residência também, né? Eu passei em Montes Claros, então também fui morar longe. Então foram mais 3 anos a distância da minha família. Eu vim em Valadares a cada 4, 5 meses. Meu marido a gente encontrava em Belo Horizonte, porque não tinha tempo hábil para vir para cá e nem ele ir para lá. Então a gente encontrava no meio do caminho. Então foram 3 anos também que eu abri mão da minha vida pessoal para dedicar 100% à medicina. Então é uma grande conquista para mim estar onde eu tô hoje. Doutora, todo início de bate-papo aqui no Resenha Cash, a segunda pergunta, normalmente, eu faço questão de tocar num assunto que mudou a ordem do mundo, que foi a pandemia. Uhum. O ano de 2020, ele delimitou ali uma mudança drástica na vida de qualquer ser humano que esteja habitando nesta terra, em todas as partes do mundo. E nós sabemos o quão sofrida foi a pandemia, não só na questão principalmente pessoal,
mas também profissional. Foi realmente uma mudança drástica, não só no nosso dia a dia, e ligado à questão profissional e pessoal, mas na ordem mundial mesmo. Tudo mudou. Em todas as áreas possíveis sofreram alterações por conta da pandemia e do quão nefasta ela foi. Só que a pandemia, a gente lembra muito de 2020, só que 2021 também, ela ainda teve um rescaldo. E eu lembro que na época os especialistas alertavam e falavam que, principalmente ali no início de 2021, os 4, 5 primeiros meses, a questão da nefasticidade foi igual ou até mesmo pior do que o início dela em 2020. E por que eu não comecei falando sobre a pandemia com você? Porque nós sabemos que a nossa vida enquanto seres humanos, ela é como se fosse um livro, com páginas positivas e páginas negativas. E são assim todos os livros que já foram lançados durante toda a história. E pelo fato da nossa vida ser um livro, nós temos páginas positivas e páginas negativas. Páginas contando histórias maravilhosas e páginas contando histórias não tão bonitas assim. E eu sei que o mês de abril de 2021 foi talvez o abril mais difícil, não só para você, mas para todos os seus familiares. Afinal de contas, você perdeu a sua maior referência masculina aqui na Terra. E que continua sendo, obviamente. O que o dia 6 de abril de 2021 representa para a sua história de vida? No dia 6, né, eu perdi meu pai de Covid. Foi o dia mais difícil da minha vida, com certeza. Quem convive um pouquinho comigo sabe que meu pai era meu mundo. Assim, ele era minha inspiração, ele era uma pessoa muito determinada, ele sempre me apoiou em tudo, sempre, sem questionar. E foi muito difícil, né? Ainda mais sobre as circunstâncias que foi. Claro que toda morte é sempre trágica, sim, mas quando a gente não está esperando, né? Meu pai era uma pessoa ativa, ele tinha 62 anos, era jovem. Então, a gente, no nosso pensamento, né? Eu tinha aí pelo menos mais uns 15 anos, sim, pela frente com ele aí. E foi muito sofrido. Então, foi... como tudo na vida, né? Tem seu lado negativo, teve seu lado positivo, né? Eu perder o meu pai me fez crescer muito, tanto como pessoa quanto como profissional, sabe? Porque eu vivi o outro lado. Eu sim, vivi o lado do acompanhante, né, do paciente. Então, eu vivi a ansiedade, a angústia. E isso me mudou muito. Me mudou tanto pessoal, que meu pai sempre me mimou muito, sabe? Então, ele fazia tudo pra mim. E, inclusive, né, eu falei, eu morava em Tambacuri, né? E todo final de semana, às vezes, eu vinha pra cá. Ele ia lá me buscar. Porque eu não queria que eu dirigisse na estrada. E aí, quando ele faleceu, eu tive que pegar o carro e dirigir na estrada. Então, eu tive que mudar muitas coisas na minha vida depois que ele foi, sabe? Então, isso me fortaleceu muito. Hoje, eu acho que eu sou uma pessoa muito mais forte do que eu era. Sinto ele sempre perto, né? Assim, ele é presente na minha vida. Tudo que eu conquisto, eu dedico a ele. E como profissional também, eu viver o outro lado, comecei a entender melhor a dor do outro. Sim. Eu até brinco com as minhas pacientes que eu tô doida para ter um parto, para eu poder
falar a minha experiência, porque eu acho que quando a gente vive, Claro. a gente tem mais propriedade para falar sobre. Então, quando eu vivi o luto, eu me senti mais segura para passar isso para as minhas pacientes e para sentir a dor delas também, porque toda perda é muito difícil, só quem vive sabe o quanto que é sofrido. Qual que foi a última conversa que você teve com seu pai? Então, foi antes dele ser entubado, né? Como eu era médica, eu podia entrar no hospital, Sim. porque na época do Covid eles não deixavam ter visita, né? Mas eu conseguia ir. Eu acho que eu falei isso. Ele não estava podendo conversar muito, que ele já estava com muita dificuldade respiratória. Aí ele só falei... acabei de esquecer, mas era uma coisa tão marcante. Eu falei que eu amava ele e ele falou que me amava. Eu acho que foi isso. Mas tinha alguma coisa... eu acho que eu falei, eu vou estar aqui com você. Aí ele falou, você sempre está aqui comigo. E aí acho que foi isso. A gente arrepende muito, né? Depois que passa, Sim. a gente queria ter falado mais, a gente queria ter agido diferente, mas quando a gente está vivendo ali, a gente não tem muita reação, né? Então, eu sabia da gravidade como médica e eu não queria transparecer para ele não desistir, sabe? Então, eu não queria despedir para ele não entender como uma despedida. Então, eu ficava o tempo todo pesando as minhas palavras com medo dele se render à doença, sabe? Então, eu não tive uma despedida, mas estive com ele durante os 30 dias de internação. Defina a sua vida com uma palavra. Uma palavra. Superação. Defina a sua história de vida com uma frase. Nossa. Aí é mais fácil, você pode usar outras Não, essa é palavras muito mais. difícil. Defina a minha história de vida com uma frase. Porque fica parecendo que eu tô me achando. Não, mas que isso. Essa história é grandiosa, fique à vontade. Determinação. Quem é Mariana Figueiredo? É tão difícil falar sobre mim. Acho difícil. Acho que todo mundo acha, né? Difícil falar sobre si mesmo. Eu sou uma filha amorosa, uma esposa presente, uma irmã amiga e sou uma profissional dedicada. Você disse que teve, né, o seu último contato com seu pai há 4 anos. E ele virou uma estrela no céu. Então, com certeza, ele tá vendo o que a gente tá fazendo aqui agora. Se ao invés desta pessoa que vos fala, estivesse ele na sua frente, o que você falaria pra ele? Eu agradeceria por tudo, né, que ele fez por mim. E que ele é meu maior orgulho. E que eu sei que eu sou dele também. Um dos, né, que é meu irmão também. Mas que ele sempre teve muito orgulho para falar de mim para todo mundo. Todo mundo que eu encontro que fala... eu sou filha do Mica. E fala, você. Nossa, ele tinha muito orgulho de você. Então, e ele sempre deixou claro isso pra mim, sabe? Então, eu acho que é isso. Defina essa conversa com uma palavra. Amor.
muitíssimo obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. Foi uma honra indescritível e inesquecível ter você aqui. Como eu disse, né, anteriormente, falei com você anteontem, né? Venho numa batida onde eu estou escolhendo a dedo quem eu quero que esteja aqui. Não que aqui seja o melhor lugar do mundo, não é isso. Mas a ideia sempre é eternizar grandes histórias. E eu já sabia que você tinha uma grande história, não só enquanto filha, enquanto mulher, mas também, obviamente, enquanto profissional. Foi uma honra. Obrigado mais uma vez. Sucesso. E claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamo junto, doutora Mariana Figueiredo. E o Resenha Cast de hoje, com essa história pra lá de inesquecível e marcante, vai ficando por aqui. Um grande abraço e claro que eu volto amanhã com mais uma história marcante e edificante da nossa Valadares. Lembrando que toda terça, quinta e sexta são dias, né, onde eternizamos aqui histórias de pessoas marcantes e edificantes de segmentos diferentes. Hoje foi uma médica, amanhã será uma vereadora aqui da nossa cidade. Quem será? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.